Olá pessoal que acompanha a TV Mais, aqui pela Max TV a cabo. Tá começando mais o Lente Aberta e hoje nós estamos aqui no edifício Milênio, 12º andar, para conhecer a empresa Pixel Comunicação. Você faz ideia da quantidade de funcionários que trabalham aqui para elaborar campanha para as empresas? Como funciona a parte de criação, abordagem ao cliente? Não faz ideia, né? Mas a gente vai mostrar tudo para você. Vamos lá, o Lente Aberta está começando. Olha, a gente começa esse bate-papo aqui na Pixel com o Fábio, que é diretor de criação e planejamento, e eu comentava ali, Fábio, no começo que as pessoas não fazem ideia da quantidade de funcionários aqui, de colaboradores, para criar uma campanha, para elaborar um trabalho bacana para uma empresa. E você vai contar tudo isso para a gente. Muito obrigada, viu, por receber o programa. Obrigado vocês por dar essa moral para a gente, né? E é um prazer receber vocês aqui na nossa casa, no nosso cantinho. Tudo que a gente faz é para TV. É para mídia, né? Receber a mídia aqui, fazer esse caminho inverso, às vezes também é bem bacana pra gente. Troca de experiência. Pois é um processo legal, um processo um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, mas também faz bem, né? Com certeza. Fábio, para o pessoal que não conhece muito o trabalho de uma empresa de comunicação, a área de publicidade, quantos departamentos vocês têm aqui? Então, a Pixel hoje é uma agência, não sei se seria um pouquinho soberbo falar que é a maior agência de Apucarana ou da região aqui nossa, mas ela é uma agência estruturada por setores, que é um pouquinho diferente do que a gente tem no meio comum, pelo menos no meio menor como o nosso. Então nós temos departamento de atendimento, nós temos departamento de mídia e planejamento, nós temos departamento de criação e nós temos departamento de arte final, né? E um braço que é o departamento de marketing digital, então toda a parte de mídia digital, redes sociais, também é feito por um departamento específico. Então hoje, bem dizer, nós somos pelo menos 5 ou 6 departamentos aí bem específicos, cada um com uma característica de produção, criação bem distinta. Você falava para mim, Fábio, antes em off aqui, da forma de trabalho de vocês, né? Não é apenas uma empresa de publicidade, né? Vocês têm aí toda uma assessoria na parte também de jornalismo, se o pessoal precisar para as empresas, parte de criação, tudo isso. Não é apenas uma empresa de publicidade. Não, a Pixel hoje, né, a gente, depois de 12 anos no mercado, pelo menos, hoje nós somos uma empresa de comunicação. Por que comunicação? Nós cuidamos lá desde o cartãozinho de visita ao comercial de TV, passando por uma assessoria de imprensa, passando por planejamento e concepção de conteúdo digital, por branding, né? Uma marca não é só você fazer o design dela, fazer a logomarca dela, você tem que entender com quem ela vai falar, para quem ela vai falar, como ela vai se comunicar. Então são trabalhos bem maiores, né? E o marketing propriamente dito, claro, o marketing ele é um processo de dentro da empresa para fora, mas às vezes as empresas não têm esse know-how todo, não tem a condição de ter um departamento específico dentro da empresa. Então nós acabamos sendo quase que um departamento terceirizado de algumas empresas, né? Pensando junto com o cliente, na marca dele, no produto dele e todo esse desenvolvimento. Então, além da propaganda, muito além da propaganda, a Pixel hoje é uma empresa de comunicação globalizada, né? Olha só, Fábio, a importância de uma empresa como a de vocês aí para uma marca, para desenvolver uma campanha, para as pessoas entenderem bem. Não é simplesmente ter uma ideia e falar, eu tive uma ideia legal. Nosso trabalho que vocês têm aqui é muito grande para desenvolver, né? Não, até a maioria das ideias que a gente tem nem sai daqui, né? Por N fatores. Ou não se encaixam ou extrapolam níveis criativos que dariam problema, a gente costuma brincar. Mas brincadeiras à parte, tudo é uma equação, né? É o processo de entender o que o cliente precisa, entender o que o mercado quer e devolver isso de uma forma publicitária, de uma forma artística, de uma forma textual, vídeo, enfim, formas de mídia que a gente tá bem acostumado. Então, eu particularmente costumo falar que é sempre uma equação de pelo menos 3 fatores bem distintos. E aí envolve todo o procedimento lá, desde o atendimento ao cliente, a entrega final do material, passando aí, são processos longos, né? Então, não é chegou, aqui eu tenho uma solução no bolso, não existe, é muito particular. Uma varinha mágica. Não, é muito particular, cada cliente tem uma necessidade, cada cliente é único. Sim. E as agências de publicidade que entenderam que
cada cliente tem o seu feeling particular, tem seu processo de criação particular. Conseguiram apresentar isso, vão estar no mercado por um longo tempo, né? Eu acho que a gente conseguiu chegar nesse viés há algum tempo já, de entregar os materiais, né, bem personalizados. Isso que você falou muito legal, Fábio, porque não é receita de bolo, né? O que de repente funcionou para uma empresa não vai funcionar para uma outra. Não, de forma alguma, até porque as empresas, às vezes do mesmo segmento, elas se posicionam de formas diferentes. O segmento é X, mas o público que uma fala é XY e a outra é XW. Né? Tem essa diferença, não existe receita de bolo. No nosso mercado isso é infundado, realmente impossível. E acontece aí de um cliente chegar aqui desesperado, a gente estava falando tanto de crise aqui antes, né, do momento que passa o país, e não é momento de recuar, tem que tentar inovar e criar aí, né, novas estratégias para poder atrair o público-alvo, atrair o cliente. Chega cliente aqui e fala: Fábio, socorro, me ajuda, eu preciso fazer algo para minha empresa, mas eu não tenho ideia do que fazer. Não faz, é toda hora, e tem sempre um adendo a mais, né? Fábio, eu não sei como fazer, e eu não tenho verba, né? É a melhor parte, e a gente entende. Sim. A gente entende porque a gente está passando num momento muito complicado, é notório, mas a gente não está aqui para falar de política, nem de economia. E não tem dinheiro no mercado, a gente brinca internamente aqui que a gente faz a multiplicação da verba. E aí vem a estratégia criativa. Às vezes não é você fazer um material X que vai para uma mídia tal que vai custar um valor cheio. Você tem hoje muito da mídia alternativa. O que é a mídia alternativa? É pensar diretamente onde o teu cliente está. O meu cliente está na tal local na rua. Eu posso ir lá e atingir ele, de repente, com o cliente gastando menos, investindo menos, né? Comunicação nunca é gasto, é sempre investimento. Sim, é verdade. Uma forma muito particular, muito pontual. E pensa errado quem pensa que é um gasto. Você falou tudo, é investimento, né? Quem aparece, é visto, é lembrado, você tem que estar, sua marca tem que estar presente aí para o público. Não, com certeza. É muito simples de entender o porquê é gasto no investimento. Tudo que você faz de comunicação, ela tem que te dar um retorno. Então é justificado. Então, se eu vou investir X, né, eu tenho que ter de retorno X mais 1, senão não faz sentido eu investir. Né? Por isso a Pixel é tão pilhada, tão preocupada, tão neurótica com o resultado. Então, todos os clientes, desde o mínimo material que a gente faz, que sai daqui de dentro, a gente está preocupado em monitorar o resultado. Saber com o cliente, se não diretamente por meios próprios, mas saber com o cliente, e aí, qual foi o retorno? O retorno foi 5, 10, 20% a mais do que eu tinha antes de ter esse material. Poxa, legal, entregou o proposto. Não deu. Então, peraí. Onde foi o erro? Por quê? E vamos entender. Então, mais do que criar e entregar, eu acho que a preocupação do meio publicitário, como tem que ser, é você entender o resultado, né? E aplicar aquilo, seja daquela forma novamente para aquele cliente, ou mutar a forma que você entrega o teu trabalho. Você citou aí, Fábio, da questão de saber o retorno, e acontece isso também na elaboração de uma campanha. Acontece em muitos casos vocês terem que realmente pesquisar o mercado, saber o que está acontecendo ali com a empresa, para poder então partir ali, às vezes até do zero, para iniciar aí esse trabalho com o cliente. Não, sim, toda hora. É claro que para um material muito particular, você não vai desempenhar uma pesquisa e um planejamento. A partir do momento que entra uma campanha dentro da agência, seja ela qual for, ela vai para o departamento de planejamento. É entender com quem ela quer falar, com quem o teu cliente, o produto quer falar, quem quer ouvir, quem está disposto a ouvir, quem é aquele público dele, o que aquele público gosta, e aí a gente entra num estudo de perfil, de arquétipos, enfim, são termos aí mais específicos, para entender o anseio daquele cliente e devolver para ele aí de uma forma artística, entregar aquela mensagem da forma mais eficaz, né? A gente sempre fala também aqui, o conveniente é muito fácil, mas ele vai ser eficaz? Ele vai atingir?
né? Então... Entender realmente a imagem que o público está recebendo. Às vezes você tem uma campanha muito bem elaborada, mas não é destinada para aquele público específico, porque a mensagem não chega até ele, né, Fábio? Não, exatamente. Nem tudo que é bonito é eficaz. Às vezes tu faz uma coisa muito bonita, muito elaborada, legal, e o público que era recebedor daquela mensagem entendeu, né? Ou acontece muito, né? Publicitário tem um ego muito grande, então o nosso meio nutre isso também, né? São prêmios, isso, aquilo. Às vezes você quer criar uma peça para prêmio, com uma ideia genial, uma mensagem super sagaz, para um público que de repente não quer aquela mensagem, ele quer algo prático, ele quer algo popular, ele quer algo, enfim, simples, exatamente. Então esse entendimento, se não houver, a possibilidade de erro é enorme. Olha só, o Fábio está falando inclusive das campanhas, a gente vai colocar algumas imagens aqui para vocês irem vendo algumas peças que a Pixel elaborou aqui, para os clientes aqui de Apucarana. Aliás, muitos anos aqui, né, na região, né, Fábio? Muitos anos aqui, a Pixel hoje de mercado já são 12 anos, né? E com clientes quase desde o início da empresa. Isso, nós temos clientes aí com 8, 10 anos de casa, né, e clientes novos entrando a todo momento, clientes de fora. Hoje nós temos uma atuação na região de Londrina e acho que o mais legal de tudo isso além de clientes daqui regionais, clientes de todos os segmentos, né? Então nós temos hoje dentro da agência, nós temos cemitério, por exemplo. Nossa. É engraçado, né? Pois pra caramba. Mas as pessoas não imaginam, tem que ter alguém que faça, né? Caraca, um puto mercado. Pois é. Né? Nós temos lá desde cemitério a instituições de ensino, concessionárias de carro. Então, o feeling de trabalho ele é muito grande. É um universo muito amplo. Muito, né? Então você tem que ser sabedor de tudo, às vezes sem saber de nada. É complicado. Muito legal. Gente, olha só. Daqui a pouco a gente volta a falar com o Fábio aqui. Eu quero conversar com ele sobre marketing digital, que hoje as empresas têm que estar atentas a esse mercado. Cada dia constante mudança, evolução. E, você tem que estar ligado nisso. Daqui a pouquinho o Fábio vai falar, tá? O intervalo é bem rapidinho e daqui a pouco tem muito mais aqui no Lente Aberta. Não sai daí. Estamos de volta com o programa Lente Aberta. Falei que era bem rapidinho, né? E nós continuamos aqui na Pixel Comunicação para mostrar para você de casa como funciona aí, né? Essa parte de criação. As empresas hoje publicitárias têm que também estar atentas aí ao mercado, a mudança constante que acontece. E olha quem está do nosso lado aqui, fundador da Pixel, Jean. Que prazer falar com você. Obrigada, viu? Prazer é meu. Obrigado pela visita. Sejam sempre bem-vindos aqui à empresa. Legal. Jean, e aí, 12 anos no mercado. Conta um pouquinho pra gente do início aqui da empresa. Você que está aqui, né, um dos fundadores, junto com o Cristiano, você falou? Isso. Começou eu e o Cris, ambos trabalhávamos no meio já de comunicação. Tínhamos uma experiência, eu vim de faculdade lá de Ponta Grossa, né, onde me formei, fiz especialização na área de publicidade. A gente já atendia com house para algumas empresas, eu fazendo essa parte de atendimento, um pouco de criação, né, de textos, enfim. E o Cris, no caso, ele trabalhava na parte de artes, principalmente tratamento de imagens, era especialista aqui em Apucarana no Photoshop na época. Isso em 2003, houve uma transição na empresa particular onde a gente trabalhava na época. Nós saímos em épocas muito parecidas e começamos a trabalhar de forma informal. Ficamos assim 6 meses atendendo e aí em março de 2004 nós fundamos a Pixel Comunicação oficialmente, né? Enquanto empresa, enfim, começamos eu e ele, aí contrata um funcionário, contrata mais um, acabou vindo o Fábio, depois acabou vindo o Ney, né? E aí juntou a empresa na estrutura que nós temos hoje. Que maravilha, é um sucesso, uma referência aqui, né, na nossa região. E você 1001 utilidades aqui, né? Administrativo, parte de criação, atendimento ao cliente, tudo isso, né?
Na verdade, tipo assim, nós somos ainda uma agência pequena, né? Estamos em 6 profissionais, né? E é natural, porque os clientes que a Pixel acaba atendendo, tem muitos que estão com a gente desde do início mesmo, né? Só para você ter ideia, o nosso cliente mais antigo está com a gente desde 2006. Quase né? no início mesmo. Quase no início da empresa. Então, 2 anos depois, que a gente, lógico, a gente vai amadurecendo, vai crescendo, a gente começou a atender este cliente e ele continua com a gente praticamente desde então. Obviamente que clientes que a gente fala assim, que vem por job mesmo, nós temos desde 2003 que é sempre assim, meio sagrado, uma vez por ano ele nos procura, né? E então a gente acaba, o atendimento do marketing hoje exige também que você crie um relacionamento com o cliente, né? Então a gente tenta dividir o máximo dentro das funções aqui da empresa, porém assim ainda tem 2 ou 3 que eu acabo fazendo o atendimento e fazendo a criação ao mesmo tempo. Enquanto nos outros eu me divido, né, nos brainstorms, né, na parte de administrativa mesmo e financeira, aí eu acabo interferindo. Mas é um processo natural em agências do interior ainda, né? Sim, sim. De ter, né, várias funções, as pessoas se dividem para que realmente o trabalho também possa ser executado de uma forma bacana, né, Jean? Sim, tem que dividir, porque hoje a gente precisa ter novas especialidades. Hoje uma especialidade que a Pixel está tendo, está procurando cada vez mais, né, estudar e abordar esse mercado é a parte de comunicação digital, né? Então o mercado está pedindo muito, assim, pro leigo, para comum, o pessoal fala Facebook, né? Mas não acha que é tudo muito simples. Na verdade, tipo assim, eu preciso estar no Facebook, mas não é estar no Facebook, é estar nas redes sociais. E estar nas redes sociais é um pouco mais complexo do que as pessoas imaginam, né? Então nós estamos basicamente há 3 anos estudando só isso daí, né? Então tem um profissional dentro da empresa que só cuida dessa parte de criação, desenvolvimento, logicamente dentro de uma supervisão do Cris, desta área. E a parte de linguagem, de impulsionamento, de comunicação entra bastante o Fábio, né? E agora remarketing que está surgindo, comunicação escalonada, então enfim, é muita coisa. O marketing que eu estudei há 10 anos atrás é muito diferente do marketing de hoje. E as empresas têm sentido isso, né? A comunicação deixou de ser aquele tiro de canhão para você também pulverizar. É que nem o seu programa. O seu programa meio que tem um público específico, né? Então tem que ser feito um marketing específico para ele. Tem o público que vai assistir, ele se identificou com aquele assunto ou com aquela linha. E assim sucessivamente, né? Então, ainda bem que as coisas evoluem, né? Pois é. Já me conta, o que você sente do mercado das empresas aqui de Apucarana? Você sente que elas estão preocupadas mesmo de querer estar se inovando, buscando melhorar? Como que você sente o mercado aqui? Assim, a gente está 12, 13 anos, eu digo para você assim, que o mercado ele sempre foi um pouco retraído ainda, né? Os investimentos em comunicação, em marketing ou em mídia, eles são muito pontuais. Quando na verdade a gente estuda na escola e a gente tem aquela questão técnica que 2% do faturamento bruto da empresa tem que ser revertido nessa parte de comunicação, mídia, enfim. Só que isso não acontece. As pessoas estão, na verdade, ou as empresas, elas agem um pouco na contramão. Elas sentem a crise, não, daí eu preciso fazer alguma coisa. Se tá bem, né? Esquece.
E na verdade... É um trabalho de manutenção, de cuidado. Exatamente. Então, assim, isso, na verdade, não é mais que uma dica, né? As empresas têm que se manter sempre na lembrança. Não é só aquela questão do top of mind, que eu sou a marca mais lembrada. Você não tem que ser a marca mais lembrada, você tem que ser a marca que as pessoas consomem com mais frequência. Ser lembrado não significa ser consumido, né? Tanto que as empresas de pesquisa, né, de satisfação, fazem sempre aquela pergunta de 1 a 5, qual que é a nota que você dá? O cliente geralmente não dá nota 5. E quando a pessoa dá de nota 3 a nota 4, elas têm uma tendência a ser seduzidas por novas marcas. Quando se dá 5 é que elas estão fidelizadas. Então esse que é o grande problema hoje, que as empresas acabam não entendendo, né? Então assim, o processo de comunicação deve ser um processo contínuo, estando vendendo ou não vendendo. Obviamente que, assim como uma empresa, né, a gente tem que fazer determinados ajustes, então ela também tem que fazer uns ajustes, mas não tem que ser assim, rádio, jornal, TV, mídia, ou qualquer outra forma nova, marketing, não tem que ser o primeiro a ser cortado, né? Você tem que reagir às situações, né? Buscando sempre crescer também dentro da saúde, na empresa, enfim e tal. Com certeza. Você estava com o Fábio, a gente conversando em bastidores. O professor Giuliani, um grande conhecedor da área de marketing e administração, ele disse que em tempos de crise, tire o S, CRI, né? Esqueça a crise. Então, olha, das empresas aqui que vocês atendem, que estão atentas a essa mudança, cita algum dos clientes que vocês têm aqui, que vocês atendem. Por exemplo, a Pucarana Autopeças é uma empresa que ela mantém um marketing. Na verdade, assim, o marketing dela é um marketing contínuo, mesmo porque ela tem 2 lojas grandes para atender todo o Vale do Ivaí. E assim, ela precisa também, você vê que isso daí vem uma questão nacional. Então a General Motors tem uma agência Brasil, tem uma agência regional e tem as concessionárias têm que ter as regionais ou as locais. Então ela sempre é independente, ela sempre está se comunicando, se reinventando, seja por meio impresso, seja por televisão e seja pelo meio digital, tanto que já está há 70 anos no mercado, né? Nós temos empresas, por exemplo, a Pucarana é a capital do boné, não tem como citar, né? Não citar, né? Nós atendemos 2 hoje, que dentro, sei lá, do cenário hoje temos 100 que elas estão voltadas para esse mercado digital. A Bonelesca, né, e a Grife Company, ambas produzem para segmentos diferentes, né? A Bonelesca, por exemplo, é mercado licenciado e a Grife Company é o private label, né? Então, mas assim, ambas têm essa preocupação do novo mercado digital, de expandir os seus setores, né? Bem, enfim, e aí tem várias, nós temos imobiliárias que também estão com a gente, pelo menos tem uma imobiliária que está com a gente desde 2004, outra desde 2006, e aí o que acontece? Ambas continuam no jornal, né? Fazem jornal impresso, mas também elas, de um ano para cá, por exemplo, de 1 ano, 2 anos para cá, elas fortaleceram muito a parte de comunicação, de relacionamento pelo meio digital. Então, assim, não esqueceram o meio tradicional e foram... Mas evoluíram, com certeza. E assim se vai. A gente tem a associação comercial. A associação comercial, ela faz TVs, ela faz jornal, faz revista, faz rádio e também faz redes sociais. Então, assim, comunicação, na verdade, ela exige um mix. Nenhum meio é o final, né? A rádio não é o final, o jornal não é o final, a TV não é o final, e o Facebook, gente, não é o final, entendeu? Então, tipo assim, é só um meio, tá? Todos os meios estão aí, é importante fazer um mix de comunicação para que o resultado final realmente apareça. Maravilha, Jean. Obrigada. Nossa, amei essa conversa. A gente continua aqui. Vamos agora falar, daqui a pouco, depois do intervalo, tá? A gente vai para um break bem rapidinho. Na volta vamos mostrar aí a parte de finalização, depois da criação, depois do brainstorming, que vocês não sabem o que é, mas daqui a pouco nós vamos contar o que é, né? O pessoal às vezes o que é brainstorming? Que palavra doida é essa? Já já a gente conta para você, não sai daí.
Nós estamos de volta com o programa Lente Aberta e hoje diretamente aqui da Pixel Comunicação no Edifício Milênio, 12º andar. Essa empresa super conceituada no ramo de publicidade e comunicação há 12 anos no mercado, atendendo as empresas de Apucarana, de toda a região. E olha, a gente já conversou aqui com o Fábio, conversamos com o Jean e agora diz que esse setor aqui é briga de foice no escuro, viu? Porque tem que fazer, tem que sair a campanha. Cristiano, parte de finalização das criações, tudo bem? Prazer estar falando com você. Tudo jóia. É um prazer receber vocês aqui na agência, para vocês poderem fazer um entendimento do que acontece num processo de agência. Pois é, como funciona. Antes da gente conversar sobre o teu setor, tantos brinquedos aqui, Cristiano, uma sala toda decorada, eu amei. Eu queria trabalhar num setor assim, porque é muito legal. Qual que é a intenção desses brinquedos aqui? É para motivar, porque vocês curtem mesmo? Primeiramente, assim, é para a gente deixar o ambiente um pouco mais leve, mais descontraído. Aí junta que cada um tem um gosto pessoal e fomos trazendo de casa os brinquedos que tínhamos, desde brinquedo de infância, fomos trazendo para cá e o ambiente foi ficando bacana. Você é muito fã do Toy Story. Sim, a Pixar é uma empresa que me inspira no meu dia a dia de criação, então a gente traz para cá os brinquedos para também ter como referência de criação no nosso trabalho. Muito bom. Antes da gente ir para o intervalo, eu citava aqui que ia comentar com vocês sobre o brainstorm. Vocês falam, gente, que palavra doida, o que é isso, né? Brainstorm nada mais é do que a chuva de ideias. Em algumas regiões do país eles falam toró de ideias. É quando a equipe se reúne para realmente discutir como vai ser elaborado, ter a parte de criação mesmo aí das campanhas publicitárias. E após tudo isso ser definida, passada aí para a finalização, né, Cristiano? É isso aí. O Fábio, o Jean, o próprio Ney, que não está aqui agora, eles recebem essas informações do cliente, numa conversa, isso que você disse mesmo, num toró de palpite mesmo, que depois é traduzido em forma de campanha ou em forma daquilo que o cliente necessita naquele momento. Aí vem para cá, eu falo até que, na verdade, quem trabalha é a gente, né? O pessoal do atendimento e do planejamento, ele só tem um RP com os clientes. E aqui, esse setor aqui, é o setor que realmente bota a mão na massa e faz a coisa acontecer. E como que funciona esse setor? Vocês estão em 3 aqui nesse setor para definir essa parte? Sim, nós somos em 3 aqui nesse setor que fazemos essa parte de finalização do material. Então, normalmente a gente se reúne, conversa, para chegar num denominador para ver o que é melhor para o cliente. Então, esse processo leva aí de 7 a 15 dias até, para a gente fazer, dependendo daquilo que o cliente quer. Então, não é uma fábrica de pastel que a pessoa chega aqui, bate na porta e no outro dia está pronto, né? Então, requer um tempo, requer um certo cuidado para que quando isso for para a rua seja traduzido de uma forma comercial e que venda. Com certeza, foi uma palavra-chave aí, cuidado, né, com a campanha, porque é o nome da empresa e do cliente que está em jogo, né, Cristiano? Sim, a gente tem que ter esse cuidado. Na verdade, eu falo que quando sai cada peça daqui, é como se fosse um filho da gente. Então a gente cria ele com muito carinho, para que quando ele for para a rua, ele tenha vida própria e com as próprias pernas ele possa conseguir o objetivo dele. E qual a sensação de quando vocês elaboram, finalizam uma campanha e você vê que foi um sucesso para vocês aqui? Como que vocês recebem isso? É um momento de muita alegria. Quando a gente sai na rua e vê a campanha na rua e vê as pessoas comentando sobre isso, aí sim é o momento do ápice do nosso serviço. Porque a gente vê que isso deu certo, que foi um momento que veio para cá, uma dificuldade, e a gente transformou isso numa solução para o cliente. Maravilha, olha, parabéns, viu, Cristiano, pelo trabalho de você. A gente vai ver mais algumas imagens aqui da empresa e eu volto a falar também com o Fábio. Nós vamos aqui comentar sobre o marketing digital agora, para você entender um pouquinho como funciona tudo isso. Obrigada, Cristiano. Obrigado. Gente, vocês estão conhecendo, né? Tudo aqui sobre a Pixel. Vão retornar com o Fábio, que eu não podia encerrar essa conversa, Fábio, sem a gente falar sobre a onda do momento, marketing digital, que não é só Facebook. Tá na moda, né? Tá na moda. Tá na moda. Quero estar no Face. Não é só o Facebook. E quando é o Facebook, vai muito além daquilo que a gente tá acostumado com o nosso perfil pessoal, né? Mas muito além mesmo. É que uma página de uma empresa é muito diferente, como você citou, o perfil pessoal. Ele é tranquilo para cuidar, mas a responsabilidade de uma página oficial de uma empresa é muito grande, né, Fábio? Não, muito. Até porque o teu perfil social de uma empresa, particularmente, é você falando diretamente com o teu cliente e abrindo as portas para você ouvir.
Então, às vezes, você tem que estar disposto a ouvir coisas que você não quer, ouvir críticas também e saber gerenciar isso, saber devolver isso da melhor forma possível. É um trabalho quase que de relações públicas mesmo, né? Então é bem mais complexo do que a gente postar foto do almoço de família no domingo, né, no nosso perfil pessoal. E as pessoas acham, por exemplo, eu tenho uma empresa, colocar uma mensagem lá só de bom dia, isso já vai me trazer um retorno, mas tem várias ferramentas, você citou até que a cada dia, cada semana o Facebook se inova, né, as páginas criam-se novas ferramentas para poder trabalhar, impulsionar publicações e tudo mais. Não, exatamente isso, vai muito além, né, o trabalho numa fanpage de uma empresa vai muito além do bom dia. Às vezes, você não quer que aquela marca dê bom dia para você. Pois é. Você quer que ela te... marcada numa lata de leite condensado 9 horas da manhã. Você quer que ela te informe de algo que seja bacana para o teu dia, que ela te nutra de informações, que ela te dê algo além do teu conhecimento prévio daquela marca, que ela interaja com você. Então, é onde a gente fala que é o brand content, né? Que é o conteúdo dessa marca dentro da rede social. E aí vai muito além de postar o bom dia ou a frasezinha de incentivo, né? Pois eu costumo falar aí que Facebook não é livro de autoajuda, né? Então você tem que falar coisas relevantes. E aí entra a dificuldade que buscar diariamente assunto e conteúdo relevante para uma marca é muito difícil. E saber como se posicionar, definir uma linguagem, tem todo um estudo de horários de postagens. Hoje o Facebook, diferente do que era, principalmente para uma empresa, né, Mary? Se você tem lá 1 milhão de seguidores, não é mais aquele 1 milhão que vai receber tua mensagem. Então as portas fecharam. Então hoje, por uma página ser eficaz e eficiente, além de uma linguagem específica, bem desenvolvida, bacana, ela precisa de impulsionamento, ela precisa de mídia, ela precisa de contratação de mídia. E é onde entra a agência, com todo o know-how, com toda a expertise, para fazer isso de uma forma profissional, coerente e que você não tenha dispersão de verba, que é o mais importante para o cliente, né? Principalmente em tempos aí de torneiras fechadas, né? Pois é, verdade. Eu brinquei com o Fábio a questão de ser marcado no leite condensado 9 horas da manhã, porque às vezes você segue, né, uma empresa, uma página e tal, e as pessoas te marcam, colocam ali, às vezes você não está a fim de receber aquilo naquele momento, ou todos os dias, né, que aquelas publicações estejam na sua página. Então as empresas realmente estarem atentas a isso, né, a perceber o que o cliente está a fim de receber. Não, exatamente. E aí entra o estudo. Hoje a Pixel tem um know-how, nós somos agência credenciada pelo Facebook, então nós temos um relacionamento direto com eles, coisa que o usuário comum não tem. Numa dificuldade, por exemplo, nós podemos contactar eles por uma ajuda. Nós recebemos em primeira mão as novas plataformas, então, por exemplo, a partir da semana que vem tem uma nova atualização no Facebook Ferramenta, né? Nós já temos... nós já somos sabedores disso com uma certa... Já. Né? Nós tiramos parte do dia para estudos da ferramenta. A ferramenta muda semanalmente. Sim. Então, se você não acompanhar isso, você está um pouquinho fora do mercado. O teu cliente não pode estar fora do mercado. Você tem que estar ajudando ele a sempre melhorar e evoluir. Então, o marketing digital hoje vai além de só postar alguma coisa. É pensado, planejado, é feito realmente uma estratégia de comunicação, assim como é feito uma campanha offline. Sim. Então nós temos lá mensalmente todos os passos que vão ser dados dentro daquela página. Claro que diariamente acontece fatos que você vai lá, vai compartilhar, vai postar e vai fazer acontecer. Mas além de tudo isso, é você ter um entendimento do teu cliente e o consumidor desse cliente, colocar eles em contato, fazer eles conversarem, né? Acho que isso é o mais importante do marketing digital hoje. Muito legal, gente. Olha, eu quero até abrir um espaço aqui, chamar a atenção de você, empresário, para tomar cuidado, porque hoje, com essa moda de eu sei mexer, eu sei fazer, tem pessoas que criam páginas e colocam seguidores e vendem as páginas para as empresas. Está acontecendo isso, né? Então, às vezes, eu comprei uma página com 10 mil seguidores, mas não é o teu público-alvo. Às vezes a pessoa está do outro lado do país e não é o teu objetivo, não é isso, Fábio? Exatamente, é totalmente ineficaz. Aquelas pessoas não estão lá pela sua marca, pelo seu produto, para elas gostarem de você. E a premissa da rede social é as pessoas gostarem de você, por isso que elas te seguem. Isso aí é dispersão total de dinheiro, tá jogando dinheiro fora, porque as pessoas que estão lá não querem estar lá com você, elas estão por N motivos, enfim, é uma
pirataria comercial, pode dizer assim, enfim. Maravilha. Fábio, olha, obrigada, viu? Foi um bate-papo muito gostoso. O pessoal de casa pôde conhecer um pouquinho mais da Pixel Comunicação, que está aqui no Edifício Milênio, 12º andar, pertinho aqui do prédio dos Correios, é fácil, região central de Apucarana, e vocês esperando aqui, né, todas as empresas da região que queiram realizar um trabalho junto a vocês. Claro, obrigado vocês por terem vindo, abrindo essa oportunidade para a gente falar um pouquinho da Pixel. A gente é publicitário, a gente gosta de nutrir o ego, né? Então falar da gente é sempre bom. E quem não é visto não é lembrado também, né? Mais uma premissa aí da profissão. E sim, a gente está bem no centro de Apucarana. Quem não conhece ainda, tem nossas redes sociais, facebook.com/pixelmaiscomunicação ou pixelideias.com.br. A gente está aí disposto a te entender, mais do que fazer algo por você, te entender. Ver o que é necessário e criar para você. E a partir daí a gente começa uma relação comercial bacana, de entendimento, de parceria e afinal, a gente falou algumas vezes aí, aquela velha máxima, quem não é visto não é lembrado. Dias de hoje, pleno silêncio do mercado, se você falar você vai ser ouvido. Uma forma assim fácil, simples e bem coerente. Bacana. Obrigada, Fábio. E olha só, gente, obrigada a você também que esteve conosco aqui nesse bate-papo gostoso. Você pôde entender um pouquinho mais aí de como funciona, né, uma empresa de comunicação, e o pessoal da Pixel que nos recebeu aqui com o maior carinho. Obrigada e todo sucesso do mundo para vocês, tá? A gente fica por aqui com Lente Aberta, voltando aí sempre, né, trazendo assuntos interessantes para você de casa. Um grande beijo no coração, fiquem todos e todas com Deus e até o próximo programa. Tchau, tchau.